Na semana passada também o Luiz fez uma pergunta, achei muito interessante, falando sobre ser perfeitos. Eu contestei um pouco, mas a palavra de Deus nós temos que nos dobrar quando ela fala. Quando ela ensina, realmente nós temos que nos dobrar. E realmente, queridos, o homem tem que ser perfeito. Ele tem que ser perfeito. 2 Timóteo nos diz isso. Lá, texto conhecido que muitas vezes nós citamos apenas a primeira frase, a primeira parte do texto, né? 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16. Tá? Vamos lá? Muitas vezes nós citamos o texto sem o contexto, né? É o 17, então nós vamos ler o 16 e o 17. Tá? Então nós temos que realmente nos dobrar quando nós vemos que a palavra de Deus ensina o contrário daquilo que nós acreditamos ou até daquilo que nós ensinamos, né? Então o homem realmente tem que ser perfeito. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus, aquele que se constituem filhos de Deus, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Mas um versículo, um caso é exceção, não é regra. Concordo com você, a teologia, ela define isso, que um caso na palavra de Deus, ela não é regra, ela é apenas uma exceção. Então nós vamos para Colossenses, para completar, provando que não é apenas um versículo que nos diz isso. Colossenses capítulo 4, verso 12. Finalzinho lá da carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses o seguinte, Sauda-vos Epáfras, que é um de vós, servos de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós nas suas orações. Olha o que esse camarada aqui orava, para que vos conserveis firmes, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Então ele orava para que os colossenses fossem homens perfeitos. Tá? Filipenses, para acabar de matar a gente, capítulo 3. Vamos ler o texto, o contexto, aliás, né? A partir do verso 12. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Então, outro texto aqui provando que realmente o homem deve ser perfeito. Só alcançar aqui outro texto. Ok? Então, o homem realmente tem que ser perfeito. Mas de que maneira ele tem que ser perfeito? De que forma? Como se manifesta a perfeição na vida do homem? Através da sua vida de santidade? Através da sua libertação dos pecados? Através de uma vida onde nós não praticamos e não cometemos um único pecado? É dessa forma? Vamos lá, Mateus capítulo 5. Vocês estão compreendendo, irmãos? Está um silêncio, parecendo um corredor de hospital. Misericórdia. Todo mundo com saúde aqui, né? Amém? Vamos lá? Mateus capítulo 5, verso 43, que nós lemos a semana passada.
Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia a chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Ou se fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os que vos são irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, de que maneira que nós somos perfeitos, amados? Não é através das nossas atitudes. Não é através da nossa libertação do pecado. É através do amor de Cristo em nós. Então, o amor de Cristo em nós, Ele é perfeito. Pode ler todo o contexto aqui, ó. Vamos ler de novo. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui é a lei de Moisés. Tá? Isso aqui é a lei de Moisés. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então Jesus está contestando aqui a lei de Moisés, dizendo assim, ó: eu, porém, vos digo, aqui é Jesus falando: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 46. Se vocês amam aqueles que te recompensam, se vocês amam aqueles que amam a vocês, que recompensa vocês têm com isso? Se vocês salvam somente aqueles que são seus irmãos, que recompensa vocês têm com isso? Verso 47 diz. Ele fala: não, vocês devem amar os seus inimigos, vocês devem amar aqueles que te odeiam. Porque isso foi o que Deus fez. Porque nós éramos amados, inimigos de Deus, diz a palavra, quando nós estávamos no pecado. Nós somos constituídos inimigos de Deus. E Deus nos amou. Deus amou o mundo, sendo inimigo dele, constituído inimigo dele. Deus amou o mundo. E Ele nos amou dessa forma. Por isso que Ele fala: sede vós perfeitos. Mas de que maneira? Como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, amando os seus inimigos. Então é dessa maneira que nós expressamos a perfeição de Deus. Ah, pastor, não é não? Então vamos para o João, que vai nos provar também. João capítulo 17. Quando nós vemos ali Jesus no Getsemane orando, outra palavra de Jesus. João 17, verso 23. Olha o que Jesus orou: eu nele e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes como tu também me amaste. Que sejam perfeitos, mas em unidade. Perfeitos em amor. Perfeitos em amor. Tá? Hebreus capítulo 7, vamos lá. Vamos mais uma prova de que nós somos perfeitos, mas é no amor de Deus que nós somos perfeitos. Hebreus capítulo 7, verso 28. Tá? Agora provando que existe perfeição através das atitudes. Pois a lei constitui sumos sacerdotes aos homens, sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho de Deus, Jesus, perfeito para sempre. Então, se alguém que é perfeito nas suas atitudes, a palavra o constitui o Filho, Jesus. Jesus, ele é constituído como homem perfeito. Nós, filhos de Deus, devemos ser perfeitos em amor. Em atitudes, a palavra constitui Jesus como homem perfeito. E também, nós lemos Colossenses, já lemos, né? Colossenses 3. Colossenses 3, a partir do verso 13. O contexto: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo
início, onde se inicia a perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Bom, 1 Coríntios, para nós encerrarmos e adentrarmos na aula, capítulo 13, que é o capítulo do amor. Agora, contra esse não tem contexto, né? 1 Coríntios, capítulo 13, é o capítulo do amor. Nós vamos ler apenas o 9, né? Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier Jesus, que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem é perfeito? Jesus. E nós, não temos que ser perfeitos? Em amor. Em amor. Lógico que quando nós somos perfeitos em amor, amados, nós nos esforçamos para nos livrar dos nossos pecados, porque nós não queremos afastar o amor de Deus de nós. Nós não queremos afastar a presença dele de nossas vidas. Então nós nos esforçamos para nos libertar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Se tem uma forma de nós sermos perfeitos em amor, e não em nossas atitudes. Bom, queridos, então são os textos que a palavra de Deus nos ensina. Há outros que comprovam, tá? Há muitos outros que falam da perfeição, em Hebreus capítulo 7, João 12 e assim por diante, mas o tempo não nos permite nós adentrarmos e passarmos aqui em muitos textos. Vamos ali para a página 50. Se você tem uma caneta, vai ser muito bom. Se você não tem, consiga uma caneta emprestada aí rapidinho, observando que nós vamos passar alguns textos aqui. Pois não? Assim, lembrando que o amor que nós temos, nós só vamos conseguir demonstrar ao mundo, expressar esse amor ao mundo através das nossas atitudes. Porque não adianta falarmos de amor se a gente realmente não demonstrar através da nossa vida esse amor. Adianta falarmos de amor pelos perdidos e nunca pregar o perdido. Não adianta. Então nós vamos verdadeiramente expressar esse amor que a palavra de Deus diz que há em nós, é através dos nossos gestos, do nosso comportamento. Quando nós temos, porque quando nós temos, nós fazemos. Se nós não fazemos, é porque nós não temos o amor. Não é verdade? Quando nós temos o amor, nós fazemos. Quando nós não fazemos, é porque o amor não está em nós não o temos. Página 50. Parte número 2, que é o finalzinho da outra aula, tá? Nossa redenção está em Jesus, tá? Que nós não estudamos. Nós estudamos somente o ponto 1 e o ponto 2, nós dividimos aqui em vários grupos, tá? Então, a nossa redenção está em Jesus. Ponto A. Cristo nos redimiu? Sim. Efésios capítulo 1, verso 1 prova que nós somos redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Ponto B. Em que sentido Cristo nos redimiu? Primeiro ali, redimidos da culpa. A culpa era nossa. Portanto, deveríamos pagar pelos nossos erros. Cristo se fez nossa culpa e pagou as nossas dívidas. Anota aí, 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Tá? O autor aqui acho que esqueceu de trazer algumas referências para... Nós não podemos ficar somente nas nossas teses, né? Nós temos que provar através da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, ele diz: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. Tá? Então, 1 Pedro 3,18, provando que Cristo se fez pecador, o justo pelos injustos. Bom? Depois, redimidos do domínio do pecado, fomos libertos do poder que o pecado exercia sobre nós. Tá aí no pecador, é pecado. Tá? Tem um R a mais aí na revista. Tá? Que o pecado exercia sobre nós. João capítulo 3, 8, João 8,
verso 36. Né? Texto conhecidíssimo aqui, muito citado também em muitas coisas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então anote aí na sua revista, João capítulo 8, verso 36. Redimidos da maldição, Romanos 8:1, que nós já falamos, né? Cristo se fez maldito em nosso lugar, tirando-nos da maldição da lei do pecado. Então, em que sentido Cristo nos redimiu? Como que Jesus nos redimiu lá naquela cruz? Fazendo-se pecado por nós, fazendo-se pecador em nosso lugar. Então, esses três textos aí, Romanos 8:1, João 8:36 e 1 Pedro 3:18, prova que realmente Ele padeceu pelos nossos pecados. E ponto C, para nós encerrarmos aqui, para o que Cristo nos redimiu? Por que Ele nos redimiu? Qual o motivo, qual o sentido dele ter nos livrado dos nossos pecados? Já que Ele era Deus e Senhor, Todo-Poderoso, reinando lá nos céus, e os homens aqui queriam viver no pecado, então que deixasse. Mas por que Ele nos redimiu? Qual o motivo de tudo isso? Primeiro, para uma herança. Efésios 1:11, que nós já lemos, que nós fomos feitos heranças de Deus. Então anote aí na sua revista, Efésios 1:11. Tá? Cristo não somente nos redimiu da prisão, mas redimiu-nos de um estado de felicidade para uma herança. O céu não é uma locação em que em breve expira, mas uma herança gloriosa. Ou seja, para todo o sempre. Tá? Outra coisa que a revista fala, Ele nos redimiu para a nossa santificação. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 22. Anota na sua revista. Colossenses 1, 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante Ele vos apresenteis santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, pela nossa santificação, nós somos considerados inculpáveis diante de Deus. Então, quando você chegar lá no céu, não vai ter televisãozinha nenhuma mostrando os seus pecados, porque nós já somos considerados inculpáveis diante de Deus. Lógico que todos aqueles que confessaram e abandonaram são considerados inculpáveis. Tá? E para a eternidade, né? João capítulo 3, verso 16, você anota aí lá no finalzinho, né, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus foi urgente para tudo aquilo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi para isso que Ele nos redimiu, para que nós tenhamos a vida eterna. E 1 João capítulo 5, verso 12, anota aí também, 1 João 5,12, fala que quem tem filho tem a vida eterna, mas quem não tem o filho não tem a vida. Então foi para isso que Ele nos redimiu, para que nós tenhamos a vida eterna no seu sangue. Alguém tem horas aí para me informar? Aquele relógio ali já deu que... pilha dele ali já deu que tinha que ter dado. 10? Ok. Vamos lá, lição 15, olhando para a cruz. O texto-chave é João, capítulo 3, versos 14 e 15, que nós vamos ler no final, tá? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tá bom? Então, João, capítulo 3, verso 14 e verso 15, é o que nós vamos ler no final. Mas nós vamos iniciar em Efésios capítulo 3, verso 19, que diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, então o autor daqui vai começar falando que o amor de Cristo ele é considerado loucura para o mundo, incompreensível
coisas que o mundo não pode entender. Realmente, queridos, o mundo lá fora não tem a possibilidade nenhuma de entender o amor de Deus. Quando nós estávamos lá fora, vivendo a nossa velha vida, você conseguia entender por que Jesus morreu na cruz? Você conseguia entender? Realmente não. Não era uma loucura para nós? Por que uma pessoa morria na cruz? Por que os próprios... O que eu questionava comigo, era o seguinte: por que os próprios israelitas, estando debaixo de uma pressão tão grande pelos romanos, se matavam entre si? Eles não tinham que juntar forças e tentar destruir o Império Romano? Então por que eles se matavam entre si? Porque os israelitas crucificaram Jesus, que era um israelita também. Por que se matavam entre si e não juntavam forças? Eram os questionamentos que eu tinha, Eu não sei se você tinha esses ou outros questionamentos. Mas o verso 3 aqui, o verso 19 do capítulo 3, ele fala: conhecendo o amor de Cristo, que excede, que é superior, que é maior do que qualquer entendimento humano. O homem carnal, ele não tem a possibilidade de compreender esse amor, porque ele não vive esse amor. Ele não está nesse amor. Ele não tem essa possibilidade de entender e de compreender o amor de Cristo. O autor aqui começa dizendo que a cruz para o mundo é considerado loucura. Realmente, para o mundo o símbolo da cruz é uma coisa doida. É uma coisa que nós não entendemos. Mas para nós, que já conhecemos o amor de Cristo, a cruz é a maior prova de amor que Deus tem por nós. É a maior prova. Porque é onde nós somos lavados, é onde nós somos redimidos. É onde começa a nossa vida. Não, querida, a nossa vida cristã, nossa vida salva, ela começa no túmulo vazio. Porque foi lá que Jesus ressuscitou, e lá que nós ressuscitamos juntamente com ele para uma nova vida. Então a nossa vida cristã, ela começa no túmulo vazio. A cruz, ela é o encerramento da nossa velha vida. É o encerramento do nosso homem carnal, é o encerramento da nossa natureza pecaminosa, é o encerramento da velha natureza que habitava e que reinava em nossos corações. Tá? A nossa vida, ela começa no túmulo vazio. Mas a cruz é a maior prova de amor que Deus tem por nós. O que faz o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador dos homens, aquele que com suas próprias mãos criou toda essa terra, criou todo esse universo, criou tudo que aqui existe, vir de uma maneira humilhada, como forma de criatura, e morrer. O autor é algo assim, até para nós muitas vezes é incompreensível, O autor da vida, o criador da vida, perdendo a sua vida. Aquele que soprou o fôlego de vida no homem, perdendo ali o seu fôlego de vida, perdendo ali a sua própria vida. Aquele que criou a carne, o corpo humano, perdendo ali o seu corpo humano, sendo crucificado numa cruz. Aquele que criou toda a harmonia, que criou o homem em perfeição, que criou o homem fora da morte, porque nós somos criados fora da morte. A morte não existia quando o homem foi criado, experimentando a morte, que ele mesmo não criou. É algo muito interessante, Muitas vezes até para nós incompreensível, mas isso se expressa o amor de Deus, que realmente para o mundo ele pode ser uma grande loucura, mas é o amor de Deus. Ponto de número 1, página 51. A cruz de Cristo revela o amor de Deus. Vamos lá para Romanos 5:8. Texto muito bom de nós lermos. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos esperou estarmos bonitinhos, arrumadinhos, sentadinhos aqui na igreja, de banhozinho tomado, fiéis no dízimo e nas ofertas, para nos amar. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Irmãos, quando nós encontramos uma pessoa pecadora na rua, Deus ama essa pessoa. Deus ama essa pessoa. Não as suas atitudes,
mas essa pessoa. Irmãos, um dos maiores erros que a igreja está cometendo nos nossos dias é nós debatermos tanto quanto os homossexuais. Nós temos que ensinar realmente que eles estão no erro, que eles estão no pecado, precisam da libertação de Jesus. Mas nós não podemos debater com eles. Nós temos que amá-los. Sabe como se ganha uma pessoa, querido? É brigando com ela. É amando essa pessoa. Tá? A PL 122, aquela lei, eu digo a você que ela não contém tantos erros assim como nós acreditamos que ela contém. Ela diz que os homossexuais não podem ser discriminados por serem homossexuais. Eles não podem ser discriminados, ou seja, quando nós encontrarmos, se você tem um comércio, um homossexual entra no seu comércio, você não pode deixar de atender pelo fato de ele ser homossexual. Irmãos, isso alguma vez aconteceu? Você já viu isso acontecer em algum lugar? Um crente deixar de vender para uma pessoa porque ele é homossexual? Você já viu isso acontecer? Ou seja, o que o Satanás está fazendo com tudo isso aí? Ele está dando uma volta, querendo mostrar para o mundo que a igreja odeia o diabo. Odeia os diabos, nós odiamos mesmo. Odeia os homossexuais. O diabo está dando uma volta aí muito grande numa coisa que não existe. Ele está trazendo na mídia, colocando os evangélicos na mídia, querendo mostrar que os evangélicos são rancorosos, que os evangélicos não amam. Aí essa volta que ele está dando, e muitas vezes a igreja está com seus olhos fechados para tudo isso. Muitas vezes a igreja não está compreendendo, não está olhando que por detrás de tudo isso existe uma armadilha de Satanás muito grande. Quando nós não devemos odiar as pessoas, nós devemos amar, independentemente da sua condição. Nós não vamos permitir que a pessoa fique na prática, que a pessoa viva no seu pecado. Nós vamos pregar contra, mesmo que tenhamos que ser presos. Nós vamos pregar contra. Vamos continuar pregando contra a prática do homossexualismo, sim. Vamos continuar. Mas nós não vamos deixar de amar as pessoas que estão nesse pecado. Porque o nosso Pai não faz isso. Deus amou o mundo de tal maneira, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se for fazer a diferença do que a gente era no mundo para o que um homossexual é hoje, não existe diferença nenhuma. A consequência do pecado sim é diferente. Sim é diferente. Porque para a vida deles pode acarretar 1 milhão de doenças aí que nós não vamos nem entrar nesse assunto aí porque é nojento demais. Nojento demais para ficar se falando. Mas não existe diferença nenhuma entre o que nós éramos, mesmo estando na igreja, antes de receber a Jesus, e do que eles são hoje. A condenação era a mesma. O lugar eterno era o mesmo. Então uma coisa, se eles se converterem, o lugar eterno é o mesmo que o nosso ainda. Será o mesmo que o nosso. A libertação será a mesma que a nossa. E o amor de Deus na vida deles será o mesmo que nós experimentamos. Agora eu falo uma coisa, amados. Você acha que um homossexual conseguiria viver numa igreja evangélica que tem o Espírito Santo? Que tem o Espírito. Uma igreja que tem o Espírito Santo realmente. Que ora em línguas. Viva e eficaz. Que prega a palavra com autoridade. Que prega a palavra de Cristo verdadeira. Talvez na teologia da prosperidade até consiga, né? Porque outro dia estava, não vamos citar o nome, mas estava assistindo uma igreja dessas, falou, quem tem testemunho aqui? Levantou lá. Uma pessoa lá, um homem, com roupas femininas, e deu testemunho ali, de que estava passando uma coisa muito boa ali, porque estava dando dízimo. E passou ali, em rede nacional. Que beleza, não? Agora, numa igreja que prega a verdade, o evangelho verdadeiro, cheia, tomada pelo Espírito Santo, ele consegue ficar? Primeiro que o diabo não vai conseguir ficar na vida dele, o demônio. Quando se manifesta o poder do Espírito Santo, o demônio não vai conseguir ficar naquele lugar. Então não há tanto para nós debatermos, há mais para nós amarmos. Se em vez de nós debatermos tanto, nós demonstrássemos, como o pastor falou, nós demonstrássemos mais ainda o amor, se é que nós temos, né? Muita coisa seria diferente.
muita coisa seria diferente. Eu digo uma coisa, que muitos deles já estariam convertidos. Mas ainda há essa possibilidade de nós mudarmos esse quadro. Nós, diga assim, eu e você, nós mudarmos esse quadro. Nós mudarmos essa imagem que a mídia está lançando da igreja evangélica, que não é uma imagem verdadeira. Porque a igreja evangélica realmente ela ama os perdidos. Porque senão ela não estava com suas portas abertas para que qualquer um pudesse entrar. Senão ela não estava. Ela estaria com suas portas fechadas, com uma plaquinha bem grande lá na frente. Aqui só entra quem é santo. Põe uma porta giratória ali na frente, que não é que assim no banco, né? A pessoa que entra cheia de pecado, a porta não barra. Não tem como você entrar. Mas não, a nossa porta está aberta para todos aqueles que quiserem entrar e ter uma vida com Cristo. O ensinamento aqui é passado a todos, mas a porta está aberta, nós amamos a todos. Pode entrar aqui o homossexual, pode entrar aqui a prostituta, pode entrar aqui quem quiser. A palavra será pregada e eles serão amados, porque o Senhor assim os ama. Irmãos, não tem coisa pior no mundo do que você tentar pregar no presídio. Ah, mas lá os corações estão mais abertos, as pessoas são um dos lugares onde as pessoas estão mais sedentas. Realmente, nós estávamos até comentando ontem, né, irmão Luiz? Mas para entrar naquele lugar, querido, olha, nós já fizemos trabalhos nesse lugar, eu fui 2 vezes. Irmãos, assim, eu digo a você, que das 2 vezes que eu fui lá, eu não tenho vontade de voltar. Não pelas pessoas que estão sedentas lá dentro, mas pela humilhação que você passa para entrar naquele lugar. É humilhante. Você é revistado em tudo. É péssimo, péssimo, é horrível. É horrível. E há muitos pastores que semanalmente estão naquele lugar, pregando para aquelas pessoas. E qualquer um que entra, o pastor ali ele pode já pregar 10 anos dentro daquele presídio. Se ele for entrar hoje, ele é revistado novamente, ele passa por toda aquela humilhação de novo. De novo. Porque todos os dias as pessoas passam por isso. É terrível. Mas aí se demonstra o amor que nós temos pelas almas perdidas, indo, buscando e alcançando. Tá? Pois não. Foi muito bom o pastor ter falado da questão do homossexual. Porque hoje, o que o pastor falou é verdade. Está se formando uma ideia de que os cristãos odeiam os homossexuais. Isso não é verdade. Por exemplo, quando você entra no supermercado e você vê um homossexual, um travesti, como cristão, é ali que a gente tem que demonstrar amor. É ali que você tem que tentar se aproximar. Queridos, o Espírito Santo, ele nos dá sabedoria. E ele coloca no nosso coração alguma coisa para você falar. E a gente sempre fala. Para quê? Porque, que nem eu lembro que eu entrei no supermercado e o rapaz tinha um homossexual lá. Na minha cara está escrito que eu sou crente mesmo, né? Não tem jeito, né? Então, a gente percebe que quando eles veem que a gente é cristão, eles ficam meio assim. E é justamente a chance que eu tenho de me aproximar, de falar do amor de Cristo. Então isso é que a gente tem que colocar no nosso coração. Você vai numa loja, tem um homossexual, fala alguma coisa do amor de Deus, ou cria uma situação. O Espírito Santo, ele dá sabedoria, você vai saber o que falar, o que dizer, mas sempre vivendo e demonstrando esse amor. Agora, que a mensagem que Cristo nos mandou pregar aos pecadores, nem é amor, é arrependei-vos. É termos de se arrepender e crer no Evangelho. Porque João Batista, ele veio pregando o arrependimento. Os apóstolos pregaram o arrependimento. E quando você ama alguém, você sabe que aquela situação, aquela circunstância vai levar a pessoa para o inferno, o que você quer fazer? Porque ela vai para o inferno. Você quer, de todo jeito, tentar livrar a pessoa daquela condenação eterna. Então, Deus nos dá graça. A gente tem passado assim, que nem ontem a Fátima, né? A Fátima, a Soraya, estiveram comigo na clínica feminina. E ali, queridos, é um peso horrível. Porque o que nós temos ali? Muito lesbianismo. E a gente tem que agir como se nem chegasse
Que na verdade são, né? Mulher. Na verdade são. É assim como o homossexual ele é. Não é? Ele é. Ele pode até ter atitudes diferentes, mas ele é. Olha lá no RG dele, o que está escrito. Não tem como mudar. No registro de nascimento, não tem como mudar. Diz assim, que a gente tem que amar a todos, né? Porque Jesus ele ama a todos. Eu vejo assim que a gente tem que amar todos, seja homossexual, seja mulher que está no lesbianismo, até mesmo pessoas que vêm para a igreja, que tem um nível social lá embaixo, mal vestido, mal trajado. E a gente tem visto isso dentro da igreja, que é a realidade. Os cristãos, assim, eles vão mais, aqueles que estão mais cheirosos, mais bem vestidos, e aqueles que estão mal vestidos, às vezes nem cumprimentam. O verdadeiro amor, a gente tem que demonstrar lá fora, e aqui dentro da igreja, para aqueles que entram aqui. E muitas das vezes, nós como cristãos, a gente não tem vivido isso. E se nós queremos que a realidade muda, nós temos que amar todos, como o Senhor Jesus amou. Se entra alguém aqui mal vestido, vai lá e abraça. Está fedido? Peraí. E nós estávamos como diante de Deus. O nosso pecado não fedia diante do Senhor, e mesmo assim o Senhor nos abraçou. Então eu vejo assim que nós, como cristãos, nós temos que demonstrar este amor, viver verdadeiramente este amor, lá fora e aqui dentro da igreja, para com todos. Só completando, aí na verdade não é um cristianismo interesseiro. Né? Porque, não, é verdadeiro, né? A pessoa que só vai naquilo que tem dinheiro é um interesseiro. Porque Jesus andava com quem? O que as pessoas falam de Jesus? Nossa, esse é o mestre de vocês, sentado naquele banco com 3 prostitutas. 3 ainda nem, não é 3. Olha lá, o mestre de vocês, o que está fazendo? Vocês não estão enxergando isso não? Não é o que os publicanos falavam de Jesus? Né? Fala, nossa, ele entrou na casa do cobrador de imposto e vai jantar lá com ele. Esse é o rei de Israel que come os cobradores de impostos. Não era isso que falavam de Jesus? Jesus ele era mal visto dessa forma. Né? Então, na verdade, não é o cristão, é o interesseiro nessa parte, né? Naquele que ainda não se tornou um cristão verdadeiro. Não, mas é interessante o que o pastor falou. Quem tem o amor demonstra, né? E é dessa forma que ele descobre quem tem o amor, é o fruto do Espírito. Sim. Aí Uma vez eu entrou aqui na igreja, ele, não sei se ele era andarilho, o que ele era. E aí o pastor, na época o pastor Wilson, o pastor fez o apelo para ele aceitar Jesus, e ele aceitou. Aí o pastor pediu para ele levantar. Aquele dia eu fiquei com tanta vergonha que me deu vontade de escorregar debaixo do banco. O pastor pediu para ele levantar e alguém ia acompanhar ele. Mas não levantou um. Ele pediu 3 vezes, gente, por favor, vai lá, acompanha ele. Aí eu falei, bom, se fosse uma moça bem vestida, cheirosinha, acho que corria um monte atrás para abraçar e levar lá na frente. E o homem foi sozinho, ninguém foi, entendeu? E aí eu fico assim, onde está o amor? Aonde está o amor? E isso acontece aqui no nosso meio. Em várias igrejas acontece isso. Agora, se fosse o Silvio Santos aceitando Jesus, já todo mundo abraçava, né? Quem sabe eu jogava dinheiro? Não é verdade? Se você der eterno com aquele microfoninho ali, jogando dinheiro, todo mundo abraçava. Né? Realmente, nós temos que avaliar os nossos conceitos de amor. Tá? Vamos lá, amados. Então, ponto B. A morte de Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Tá? Então, queridos, o sangue de Jesus ele foi derramado, porque o sangue dos bodes e dos cordeiros ali eram aspergidos em cima da tampa da Arca da Aliança. O sumo sacerdote, quando ele entrava lá dentro do Santo dos Santos, ele aspergia o sangue. Então, o sangue de Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele também foi derramado diante de Deus para que os nossos pecados fossem perdoados. Ponto C, página 52, o amor de Deus atrai os corações para Ele. Tá? Aquele que experimenta o amor de Deus tem o seu coração totalmente voltado para Jesus. Ponto 2. A cruz de Cristo revela a sua justiça, que é totalmente diferente da justiça do homem. Nós vamos ler lá Romanos capítulo 6, não está na revista, anota aí. Romanos capítulo 6 e o verso 23. Não, aliás, 6, 23 é porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o 3, 21.
nós vamos ler, desculpa, anota aí na sua revista, é o Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, e não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a cruz, ela revela a justiça de Deus, que é diferente da justiça do homem. Pode ver que aqui fala no verso 21, mas agora se manifestou sem lei, sem a lei do homem, sem lei de Moisés, sem lei nenhuma, a justiça de Deus. 22. Isto é, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então se manifesta a justiça de Deus. A justiça do homem, aqui se faz, aqui se paga. Justiça do homem: assassino, cadeia. Roubou, cadeia. Matou, cadeia. Lei de Moisés: adulterou, apedrejado. Amaldiçoou, cruz. Lepra, fora do arraial. Justiça de Deus. Confessou, se arrependeu, está perdoado. Mas mais simples assim, simples assim. Porque o que era complexo, Jesus já fez por nós. O que era difícil, o que era doloroso, Jesus já fez por nós. A justiça de Deus, totalmente diferente da justiça do homem. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, também. Rapidinho ali para nós lermos o texto, segundo aos Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Anota aí na sua revista também, o autor não traz esse texto, tá? Segundo aos Coríntios 5, 21. Tá? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, tá? Justiça de Deus, amados, não é assim você ficar lá, não, eu quero justiça, porque o diabo me roubou e eu quero que ele me restitui tudo. Justiça de Deus é que nós somos justificados, limpos, lavados dos nossos pecados, da nossa condenação. Nós somos justificados, tá? Nós somos considerados como limpos, como inculpáveis, como nós lemos aqui no outro versículo, né, de Colossenses. Somos considerados inculpáveis. Mas nós tínhamos a culpa do pecado, mas diante de Deus, agora nós somos considerados inculpáveis. Fomos justificados por Jesus, pelo sangue dele. Terceiro ponto, a cruz de Cristo revela a sabedoria de Deus. Foi o que nós comentamos aqui no início, né? Que a cruz para o homem lá fora é uma loucura. É a coisa mais doida que não tem por que isso acontecer, mas para nós é a nossa santificação e a nossa justificação. Ponto 5. A cruz revela a glória de Deus. E Romanos capítulo 12, que a revista ela também não traz esse texto, eu peço que você anote aí. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a cruz, ela revela a glória de Deus. De que maneira? Porque em todo tempo nós estamos nos apresentando a Deus como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável. E em todo momento nós estamos em um culto racional ao Senhor. Que em todo momento nós estamos envolvidos, cheios do poder do Espírito Santo em nossas vidas, tá? Então essa é a glória de Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para viver uma vida que glorifica e exalta o nome do nosso Senhor. Nós somos criados para viver uma vida envolvida com o poder e com o amor e com a glória do Senhor. Mas o homem perdeu isso quando ele pecou. Mas a cruz, ela restaura essa identidade do homem, que é ele viver para a glória de Deus. Qual que é a sua vida? É viver para a glória de Deus. Tem um outro texto aqui em 2 aos Coríntios, não tinha anotado, mas não tem na sua revista, se eu não me engano é 2 aos Coríntios 5.
Vamos ler o 14 aqui, ó. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, a nossa vida, ela não é mais nossa de hoje em diante. Ela é para nós, ela é para o nosso Senhor. Nossa vida não pertence a nós mesmos, ela pertence ao nosso Senhor. Para aqueles que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que por eles morreu e por eles também ressuscitou. Ou seja, a nossa vida hoje não é mais para expressar a nossa vontade. A nossa vida não é mais para expressar o nosso desejo ou expressar a nossa glória. Mas a nossa vida hoje é para expressar a glória do nosso Senhor, que foi Ele que por nós morreu, por nós ressuscitou, que deu a vida por nós, que criou a nossa vida e que nos livrou dos nossos pecados. No versículo de baixo, 16, não sei se o pastor fala igual, não é mais considerado como humano. O que quer dizer essa parte? Vamos lá, verso 16. Cidadãos celestiais, é isso? Vamos lá, verso 16. Ó. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Quando nós conhecemos a Cristo, nós estávamos na nossa vida carnal, no nosso corpo, na nossa natureza carnal. Agora nós não conhecemos mais desse modo. Agora nós já estamos vivificados, santificados em Cristo. Somos considerados cidadãos celestiais. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo como. Essa versão aqui é mais clara. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Conhecemos segundo a carne, do ponto de vista humano, segundo as obras da nossa carne, mas segundo a obra de Cristo. Só um minutinho, segundo os Coríntios. Aqui nessa tradução aqui ela é interessante, ó. Cinco 13. Eu queria começar no outro aqui. Eu não estou achando aqui. Ó, 14. Nós vamos começar no 14, você vai acompanhando na sua Bíblia. Tá? Qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos em Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Ele morreu por todos, para que todos quanto vivem tenham recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, mas para agradar-se a si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e novamente ressuscitou por eles. Agora o 16. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentemente ser exteriormente. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós, como pensamos de modo diferente agora. Vamos ler de novo, amados, o 16? Tá? Você acompanha aí na sua Bíblia, tá? Verso 16, ó. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparenta ser exteriormente. Antigamente, erradamente considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós, como pensamos de modo diferente agora. Tá? Então nós pensávamos que Cristo ele era apenas um servo de Deus.
Como muitos judeus falam, que Cristo foi apenas mais um dos profetas, assim como foi Elias, como foi Abacuque, como foi Naum, como foi qualquer um dos profetas do Antigo Testamento. Cristo, para os judeus, ele é considerado, mas não é desse modo que nós o vemos. Nós consideramos como Rei e Senhor, porque Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O ministério louvor pode assumir? Vamos passar os nossos versículos, amados. Então nós vamos ler João capítulo 3, 14 e o 15, tá bom? Que é a da lição de número 15.